Tudo começou com um detalhe quase banal, uma assinatura no anuário, entre rabiscos e piadinhas dos colegas. Mas essa era diferente. A letra era trêmula, torta, como se tivesse sido escrita às pressas. No canto da página, em letras pretas e tortuosas, lia-se: "Nos vemos em breve. Samuel Robson III." O problema? Samuel tinha sido expulso semanas antes, após um episódio bizarro na escola, e ninguém mais havia falado sobre ele desde então. O garoto que encontrou a mensagem, até então, achava que era só uma brincadeira de mau gosto. Mas o ar ficou mais pesado naquela noite, como se algo no mundo tivesse se deslocado silenciosamente. Era tarde, por volta das 2 da manhã, quando o som das pedras sendo pisadas ecoou do lado de fora da casa. Ao espiar pela fresta da cortina, ele congelou. Samuel estava lá, no meio do jardim, parado, como uma estátua com olhos fixos na janela. O modo como ele se movia era errado. Sem pressa, mas com um propósito. Ele não gritava, não ameaçava, só encarava, como se soubesse de algo que os outros não sabiam. O silêncio parecia vibrar de tão denso, e cada segundo se arrastava como um pesadelo acordado. Era como se o mundo tivesse sido invadido por uma realidade paralela, onde as regras normais não se aplicavam mais. De repente, Samuel se aproximou da porta da frente e começou a bater com força. Não era um pedido de ajuda, era um aviso. Algo nele parecia deslocado da realidade. Os olhos opacos, o rosto sem emoção. O garoto, em pânico, correu para trancar todas as portas e janelas, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia girar as chaves. Ligou para a polícia, claro, mas quando os agentes chegaram, Samuel já tinha sumido. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhum sinal de que alguém esteve ali. A única prova era o som persistente da madeira ainda vibrando da batida e aquele maldito nome no anuário, agora parecendo ainda mais sinistro. Nos dias seguintes, o clima não voltou ao normal. A sensação de estar sendo observado continuava, especialmente à noite. O garoto começou a ter pesadelos com Samuel aparecendo em lugares improváveis, no espelho do banheiro, entre a multidão da escola, até mesmo entre os convidados de um churrasco de família. A paranoia virou rotina. O que mais incomodava, no entanto, era a dúvida. Por que ele? Por que aquela mensagem? Samuel não era seu amigo, mal tinham trocado palavras no colégio. Mas, de algum jeito que ninguém entendia, ele havia sido escolhido. E o que quer que Samuel quisesse, ainda não tinha acabado. Tudo começou com aquela típica zoeira sem freio que um grupo de adolescentes faz quando acha que o mundo gira em torno das suas risadas. Garret, o mais impulsivo da turma, achou engraçado provocar um morador de rua que estava sentado perto da escola. Jogaram piadas, imitaram a forma como ele falava, até que o homem se levantou com um olhar que ninguém conseguiu esquecer. Não disse nada, só ficou parado encarando. Os amigos riram, seguiram em frente, e o assunto morreu ali. Pelo menos era o que achavam. Mas, às vezes, o que parece insignificante pode desencadear algo terrível. Naquela noite, tudo parecia normal. Um dos amigos, Josh, estava no quintal da casa, arrumando umas coisas pro churrasco do dia seguinte. Foi então que sentiu algo apertando o pescoço. Forte, rápido, uma corda. Não viu o rosto de quem atacou, só o desespero, a dor e a sensação de que cada segundo podia ser o último. Gritou, se debateu, e por sorte o pai ouviu os barulhos e correu para ajudar. Quando chegaram ao quintal, não havia ninguém. Só Josh caído, com a pele marcada e os olhos arregalados de pavor. A imagem ficou gravada em todo mundo que viu. A polícia investigou, claro, mas não encontrou pistas concretas. Os meninos começaram a juntar os pontos sozinhos. O morador de rua. A provocação. O olhar. Tudo fazia sentido agora. Só era tarde demais para voltar atrás. Josh sobreviveu,
mas ficou com marcas no pescoço que nem cirurgia plástica conseguiu apagar completamente. E o pior nem era isso. O pior era o silêncio dele, o jeito como passou a andar sempre olhando por cima do ombro, como se tivesse certeza de que alguém ainda o seguia. O ataque virou uma sombra que o acompanhava, mesmo em plena luz do dia. Quando chegou a cerimônia de formatura, todos estavam lá, menos Josh. Ele apareceu só no fim, meio escondido, de terno escuro e com uma gola alta tapando as cicatrizes. Não quis fotos, não quis festa, e ficou o tempo todo com a cabeça baixa. Garrett, por outro lado, evitava tocar no assunto, como se ignorar fosse apagar a culpa. Mas ninguém esqueceu. Era como se aquele ataque tivesse tirado a inocência de todos eles de uma vez só. Um lembrete cruel de que algumas atitudes, por mais bobas que pareçam, podem despertar monstros que ninguém sabe como enfrentar. Durante o ano letivo inteiro, Sam era aquele tipo de aluno que ninguém sabia muito bem de onde tinha vindo. Quieto, sombrio, sempre com os olhos semicerrados, como se estivesse analisando tudo ao redor. Nunca conversava com ninguém, não fazia dupla em trabalho, e sempre sentava no canto mais afastado da sala. O máximo que se ouvia dele era um murmúrio na hora da chamada. Mesmo os professores pareciam pisar em ovos quando falavam com ele. Tinha algo naquele garoto que deixava todo mundo meio desconfortável, como se ele soubesse de coisas que os outros nem imaginavam. Os boatos começaram a surgir no segundo semestre. Uns diziam que ele falava com os mortos, outros juravam que o viram riscando símbolos estranhos na carteira. Uma vez, alguém pegou um caderno de Sam no intervalo. Não havia uma única palavra, só desenhos perturbadores de rostos gritando e olhos sem pupilas. Mas o que mais impressionava era o jeito como ele parecia sempre presente. Mesmo quando ninguém olhava diretamente para ele, dava para sentir sua presença, como se ele estivesse sempre te observando de canto de olho. Aquilo mexia com a cabeça de qualquer um. No último dia de aula, como era tradição, os alunos prepararam uma comemoração improvisada no pátio. Rolaram brincadeiras, guerra de espuma e até música alta vinda de uma caixinha de som. Foi então que Sam apareceu, pela primeira vez, no meio de todos. Parado, imóvel. Vestia um casaco preto, grosso, mesmo com o sol de rachar. Carregava um olhar tão intenso que, aos poucos, as risadas foram diminuindo. Ninguém ousou se aproximar. Parecia que o tempo tinha congelado à sua volta. Aquela presença criou um tipo de tensão quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém sabia o que. Ele ficou ali por alguns minutos e depois foi embora, sem dizer uma única palavra. O mais curioso, ninguém o viu saindo. Simplesmente desapareceu no meio da multidão. E foi isso que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Porque, mesmo dias depois, toda vez que alguém lembrava do último dia de aula, a imagem de Sam no meio do pátio voltava à mente. Como se aquilo tivesse sido algum tipo de aviso, um presságio silencioso. Algo que ninguém entendeu de verdade, mas todo mundo sentiu, na pele.